deixa eu te falar uma coisa. Existem muitos motivos pelo qual a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Mas se você é uma pessoa salva, tu aceitou, tu acredita em Jesus, tu é salvo, o Espírito Santo está dentro de você, te selando, te guardando para o grande dia do Senhor. Tu já tem o Espírito Santo, mas muitas das vezes a gente não escuta ele porque a gente não conhece a voz dele. Porque a gente está distante dele. Por mais que a gente é salvo, está na igreja de domingo a domingo, a gente não tem um relacionamento diário com ele, não lê Bíblia, não escuta a pregação, não fala com ele, não tem o hábito de tirar horas para ficar na presença dele, a gente não vai ouvir. Porque estamos o quê? Distante. O culto na igreja ainda é pouco. Sabe? Quantas pessoas são usadas na igreja, Deus usa poderosamente. Porém, quando você vê a vida dessas pessoas, de algumas pessoas, elas não têm relacionamento com Deus. Elas não têm. Então, por que elas são usadas? Porque Deus usa. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus usa por causa das outras pessoas que precisam do dom que ela carrega. Mas você precisa ter um relacionamento de ouvir a voz do teu pai te falando quem você é nele. De ouvir a voz do teu pai te dizendo do pode ou não pode. Filha, é pecado isso? Eu quero falar sobre isso em alguns vídeos também, que é muito importante, porque parece que as pessoas já sabem o que pode e o que não pode, mas quando na verdade elas só se cansaram de perguntar e as outras pessoas também se cansou de falar. Mas na verdade continua a dúvida aqui dentro, porque eu já fui uma dessas pessoas. Eu caí nesse mundo do pode ou não pode, onde eu busquei também respostas aqui nas redes sociais. Busquei resposta com outras pessoas. E aí, pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? A gente precisa ouvir do Senhor o que é pecado, o que não é pecado para nós. O que é lícito ou não é lícito para nós. E a gente só consegue saber se a gente escuta a voz dele. Se a gente tem secreto com ele. Se a gente tem horas com ele. Se a gente lê a palavra, o Senhor. Uma das formas do Senhor se revelar é aqui, ó. Não adianta correr disso aqui, não. Mas quando você começa a ler com o Espírito Santo, com a intenção correta, não porque você, eu vou ler a Bíblia para me saber o que pode e o que não pode. Eu já li por isso ela todinha e foi bom. Eu chorei, eu me emocionei, eu fiquei, uau, quanta coisa, e muitas coisas me entristeceu, me trouxe mais confusão e foi a intenção errada. Era os pode ou não pode, tinha muita religiosidade e eu pensava, eu preciso saber o que é errado e o que não é. Mas eu não encontrei resposta só lendo. A gente precisa ler com o Espírito Santo. A gente precisa ler com a intenção correta. Não mais nesse pensamento de que eu vou ler para mim saber falar. Eu vou ler para me pregar. Eu vou ler porque eu quero saber o que pode e o que não pode. Não. Eu quero ler porque eu quero conhecer o meu paizinho. Você entende isso? Eu vou ler porque se essa é uma das formas dele falar, eu quero entender a voz dele. Eu li a Bíblia. Deixa eu compartilhar com vocês algo. Eu entendo a Bíblia facilmente. Pra mim, ela não é um bicho de 7 cabeças. Não consigo entender ela toda, porque tem coisas que é escatológica, coisas assim que a gente precisa ter outros conhecimentos, outras fontes. Mas o básico, eu entendo. Você também pode entender. Entende isso? O Senhor, ele se revela através da palavra dele. Isso aqui é pra gente ler. É pra gente buscar ouvir a voz do Senhor primeiro através da palavra dele, mas com a intenção correta. Pai, eu quero ler a Bíblia porque eu quero te conhecer. Fala para ele isso. Fala, Senhor, eu estou cansada de ouvir o que a multidão diz. Eu estou cansada de tantas dúvidas na minha cabeça. Eu não me conheço, eu não consigo compreender a tua vontade para mim. Eu quero te conhecer através da tua palavra. E você vai ver como vai mudar a forma de você ver a Bíblia. Você vai se apaixonar por ela, você não vai querer desgrudar dela. Até quando você tentar, você não vai conseguir, porque quando você tem um relacionamento com Deus é isso. Você é amado, você é cuidado, você se sente amado e cuidado. Você já é, mesmo antes de eu ter essa experiência, de eu viver tudo isso com o Senhor, eu já era amado, eu já era cuidado. Ele já falava que cuidava de mim e eu olhava assim, como que cuida se acontece tanta coisa ruim comigo? Tipo, eu já passei por, depois vocês vão me conhecer melhor, mas eu já passei por muitas percas na minha vida, percas assim das pessoas que eu mais amava, não tá mais hoje aqui. Eu já perdi
um bebezinho na minha gestação, foi no início, porém um bebê que eu já amava tanto. Então, eu poderia ficar agarrada a essas coisas e falar, não, o Senhor não me ama não. O Senhor levou a minha mãe, compartilhando com vocês uma das coisas. O Senhor levou as pessoas que eu mais amava na vida, mas não. Eu sei que o Senhor tem os motivos dele e que nada vai me separar do amor dele. Então, foi através da Bíblia, através da palavra do Senhor, que eu consegui me relacionar verdadeiramente com ele, mas tendo a intenção correta de conhecê-lo verdadeiramente, não só de ler por ler. Eu lembro quando eu tive essa atitude de conhecer o Senhor através da palavra. Eu não sei se você já ouviu alguém falar isso ou se você já teve essa experiência, porque eu posso estar falando com alguém aqui também que já tem esse relacionamento com Deus, que você abre a Bíblia e parece que as letras saem para fora, assim, ficam enormes. E é uma experiência, assim, muito profunda também. Não é todo dia que isso acontece. Tem dias que a gente vai ler e vai ser um texto normal, você vai entender o texto, mas você vai ter várias experiências com o Senhor através da palavra. Várias. O Senhor vai se revelar várias vezes, várias vezes. Eu já cansei de contar quantas vezes eu chorei, assim, pelo amor dele, sabe? Por sentir o amor dele através da palavra. Então, que o Senhor te abençoe, corra pro secreto com o Senhor, ouve a voz dele. Se precisa sair um pouquinho da multidão, não seja uma pessoa isolada. Estar com pessoas é muito bom, porém a gente precisa tirar tempo para o Senhor, precisamos ter esse secreto com ele e que você possa se relacionar com ele e ter essa verdade de quem você é para Deus, quem é você para Deus, que ele venha com a verdade dele do que pode ou não pode, do que é errado para você, o que agrada o coração dele que você faça, o que desagrada que a gente faz também, que a gente é ser humano, a gente erra. Então, que você possa conhecer o teu Deus. O teu Deus, ele quer se revelar para você, ele deseja isso.